E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo do circuito RLC sem gerador, tratando agora do amortecimento fraco. Ele continua subcrítico, só que agora γ sobre 2 é muito menor que ômega zero. Consequentemente, ômega zero ao quadrado é muito maior que γ ao quadrado sobre 4. Logo, essa subtração nos fornece aproximadamente ômega zero ao quadrado. Sendo assim, respeitando essa condição, ômega é aproximadamente igual a ômega zero. Para fazer esse estudo, eu vou recorrer a 3 expressões obtidas no vídeo anterior a partir dessas condições iniciais. No instante t igual a zero, a intensidade da corrente elétrica no circuito é nula e a carga armazenada no capacitor vale Q zero. Eu vou, a partir de agora, melhorar a expressão da carga em função do tempo t, para que a gente possa analisar, a partir daí, como a energia total armazenada no circuito se comporta com o passar do tempo, respeitando essa condição. Então vamos lá. A partir dessas duas expressões, vemos que a carga em função do tempo t é igual. Substituindo o b aqui em cima, nós vamos simplificar essa soma, lambda ao quadrado mais μ ao quadrado, e, portanto, nós vamos encontrar menos Q zero exponencial de lambda t sobre μ multiplicando lambda vezes o seno de μ vezes t menos μ vezes o cosseno de μ vezes t. Eu vou substituir agora lambda por menos γ sobre 2 e μ por ômega, ou seja, eu vou substituir μ por ômega zero devido a essa aproximação. Então vamos lá. A carga em função do tempo t é aproximadamente igual a... Então agora nós temos menos Q zero vezes a exponencial de menos γt sobre 2, dividido por μ, ou seja, dividido por ômega zero, tudo isso multiplicando lambda, que é menos γ sobre 2, vezes o seno de μ vezes t, ou seja, vezes o seno de ômega zero t, menos μ, ou seja, menos ômega zero, que multiplica o cosseno de ômega zero t. Observe a expressão obtida. A partir de agora, eu vou jogar ômega zero para dentro do colchetes. Com isso, nós vamos encontrar que a carga em função do tempo é aproximadamente igual a... Se eu colocar aqui o sinal negativo em evidência, este termo fica positivo. Então vamos lá. Q zero exponencial de menos γt sobre 2, que multiplica. Então agora eu tenho γ sobre 2 sobre ômega zero vezes o seno de ômega zero t mais, ou seja, o cosseno de ômega zero t. Agora vamos retomar a condição de amortecimento fraco. γ sobre 2 é muito menor do que ômega zero. Consequentemente, este termo se torna desprezível em comparação com o cosseno de ômega zero t. Sendo assim, eu vou desprezar esse termo em comparação com o cosseno de ômega zero t. Logo, a carga em função do tempo na condição de amortecimento fraco fica dada pela seguinte expressão. A carga em função do tempo t é aproximadamente igual a Q zero vezes a exponencial de menos γt sobre 2, que multiplica o cosseno de ômega zero t. Muito bem? Vamos agora aplicar essa aproximação na expressão da intensidade da corrente elétrica. Aqui nós vamos encontrar o seno de ômega zero t, exponencial de menos γt sobre 2, ômega zero ao quadrado sobre ômega zero,
nos dá ômega zero. Sendo assim, I em função do tempo t é aproximadamente igual a menos Q0 ômega zero exponencial de menos gama t sobre 2 vezes o seno de ômega zero t. Então vamos dar o devido destaque para as expressões obtidas. A partir de agora, nós temos condições de analisar como a energia total armazenada no circuito se comporta com o passar do tempo. Muito bem? Para fazer isso, eu vou começar calculando essa energia. A energia total é igual à energia armazenada no capacitor, através do campo elétrico que se estabelece entre suas placas, mais a energia armazenada no indutor através do campo magnético que se estabelece em seu interior. Consequentemente, nós temos 1 sobre 2C vezes a carga ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes L I ao quadrado. Sendo assim, obtemos U igual 1 sobre 2C que multiplica a carga elevada ao quadrado. Então agora nós temos Q0 elevado ao quadrado vezes a exponencial de menos gama t sobre 2 ao quadrado, nos dá a exponencial de menos gama t, vezes o cosseno ao quadrado de ômega zero t, mais 1 sobre 2 vezes L que multiplica I ao quadrado. Elevando todos os termos ao quadrado, você vai encontrar Q0 ao quadrado, ômega zero ao quadrado, exponencial de menos gama t, que multiplica o seno ao quadrado de ômega zero t. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Nós podemos agora substituir ômega zero ao quadrado por 1 sobre LC. Eu vou fazer isso direto na expressão. Então vamos lá. Ômega zero ao quadrado é 1 sobre LC. Simplificando a indutância L, vemos que a energia total U armazenada no circuito em questão é igual a Q0 ao quadrado sobre 2C exponencial de menos gama t vezes o cosseno ao quadrado de ômega zero t mais Q0 ao quadrado sobre 2C vezes a exponencial de menos gama t vezes o seno ao quadrado de ômega zero t. Colocando este termo em evidência e lembrando que o cosseno ao quadrado de ômega zero t mais o seno ao quadrado de ômega zero t é igual a 1, vemos que a energia total armazenada no circuito depende do tempo t, lembrando da condição de amortecimento fraco, de acordo com a seguinte expressão: Q0 ao quadrado sobre 2C vezes a exponencial de menos gama t. Note que o nome fator de amortecimento cai muito bem para gama, pois quanto maior o valor de gama, mais rápido a energia total armazenada no circuito vai para zero, de acordo com a expressão obtida. Você pode inclusive demonstrar que gama representa a taxa de amortecimento da energia total armazenada a partir do seguinte cálculo. Eu vou derivar a energia total armazenada em relação ao tempo. E com isso a gente obtém Q0 ao quadrado sobre 2C, um termo constante, que multiplica a derivada da exponencial de menos gama t, que é justamente a exponencial de menos gama t vezes a derivada do expoente em relação a t, que é justamente menos gama. Consequentemente, a taxa de variação temporal da energia total armazenada neste circuito é igual a menos gama vezes U, demonstrando que gama representa a taxa de amortecimento da energia total armazenada no circuito em questão. Observe as expressões obtidas e todos os cálculos realizados até aqui.
A partir de agora, eu vou definir uma grandeza física de extrema importância nesse estudo e que será muito útil em vídeos futuros. Eu vou definir a grandeza chamada fator de qualidade ou fator demérito de um oscilador, representada pela letra QM. Para fazer essa definição com tranquilidade, eu vou começar calculando inicialmente a energia dissipada no resistor de resistência R por ciclo e a partir daí a definição vai surgir naturalmente. Eu vou arrumar um espaço no quadro, já estou de volta. Dando sequência, para calcular a energia dissipada no resistor de resistência R por ciclo, eu vou recorrer à seguinte expressão. Essa contribuição infinitesimal dE, dissipada, é igual à potência dissipada no resistor em função do tempo t, dt. A partir de agora eu vou integrar ambos os membros da igualdade. A integral de dE nos dá a energia total dissipada. Como eu vou calcular essa energia em um período de oscilação, a integral vai de t, de um certo instante t, até t mais tal, em que tal representa um período de oscilação. Da potência em função do tempo, dt, eu vou substituir a potência dissipada no resistor por R vezes I ao quadrado. Observe a expressão obtida. Com isso, obtemos que a energia dissipada no resistor em um ciclo é igual à integral de Tzinho a Tzinho mais tal de R vezes I quadrado dt. Observe que I quadrado é igual a Q0 ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, exponencial de menos gama t, vezes o seno ao quadrado de ômega 0t, tudo isso dt. Retirando os termos que permanecem constantes nessa integração, você vai encontrar R vezes Q0 ao quadrado, vezes ômega 0 ao quadrado, vezes, observe agora, a exponencial de menos gama t. Pois se tratando de um amortecimento fraco, a exponencial de menos gama t permanece praticamente constante em um ciclo, em um período de oscilação. Muito bem? Tudo isso multiplicando a integral de t a t mais tal do seno ao quadrado de ômega 0t dt. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Nossa tarefa agora é a de resolver essa integração. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. Observe o quadro. Nós sabemos que o cosseno de 2θ é igual ao cosseno de θ mais θ. Consequentemente, o cosseno de 2θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Muito bem? Observe a expressão obtida. O cosseno ao quadrado de θ eu vou substituir por 1 menos o seno ao quadrado de θ. Sendo assim, 1 menos o seno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ nos dá 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Logo, observe essa expressão, o seno ao quadrado de θ é igual a meio menos meio que multiplica o cosseno de 2θ. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados. Eu vou jogar essa igualdade na nossa integração. Então vamos lá. Resolvendo só a integral agora. Então nós temos a integral do seno ao quadrado de ômega 0t dt. Então isso é igual a integral. Eu vou substituir o seno ao quadrado por essa subtração. Portanto, nós temos a integral de 1 sobre 2 em relação ao tempo, menos a integral de 1 sobre 2 vezes o cosseno do dobro do ângulo, ou seja, do dobro de ômega 0t em relação
ao tempo t. Muito bem? Chamando essa integral de ômega, para não ficar copiando a todo momento, nós vamos encontrar nessa primeira integração meio vezes o tempo t menos 1 sobre 2 que multiplica a integral do cosseno de 2 ômega zero t em relação ao tempo. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra da substituição. Vou fazer passo a passo. Então vamos lá. Eu vou assumir que x é igual a 2 ômega zero t. Consequentemente, dx é igual à derivada dessa expressão em relação ao tempo t, que fornece 2 ômega zero dt. Logo, nós vamos encontrar aqui meio multiplicando a integral do cosseno de x, muito bem, vezes dt. dt é dx sobre 2 ômega zero. Então, vou colocar aqui embaixo 4 vezes ômega zero, muito bem, e aqui dx. Observe a expressão obtida até aqui. Logo, nós vamos encontrar a integral do cosseno de x em relação a x, é o seno de x, em que x é 2 ômega zero t. Então, nós temos aqui o seno de 2 ômega zero t. Bom, levando esse resultado na expressão acima, você vai encontrar o seguinte resultado. Então, vamos lá, arrumando um espacinho aqui no quadro. Nós temos agora que a energia dissipada no resistor de resistência R em um ciclo, em um período, é igual a R vezes Q0 ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado vezes a exponencial de menos gama t, que multiplica todo este termo de t a t mais tal. Então, agora nós temos 1 sobre 2 vezes t, de t a t mais tal, menos 1 sobre 4 ômega zero vezes o seno de 2 ômega zero t de t a t mais tal. Observe mais uma vez a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Note agora que este termo vai para zero, pois em um período de oscilação, a função seno retorna para o mesmo valor. Ao aplicar o teorema fundamental do cálculo, esse termo se anula. Consequentemente, a energia dissipada por ciclo fica dada por R vezes Q0 ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado exponencial de menos gama t, que multiplica 1 sobre 2 vezes, pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos aqui t mais tal, substituindo t por t mais tal, menos t. Logo, a energia dissipada por ciclo no resistor de resistência R fica dada pela seguinte expressão, dando o devido destaque para ela. Então, nós temos aqui tal, então 1 sobre 2 vezes tal, que multiplica R vezes Q0 ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado, muito bem, exponencial de menos gama t. Não esqueci de nenhum termo, 1 sobre 2 vezes tal, R Q0 ao quadrado, ômega zero ao quadrado, exponencial de menos gama t. Você pode ainda substituir tal nessa expressão por 2π sobre ômega zero. E com isso, você obtém essa expressão em questão. Eu não vou fazer nenhuma simplificação adicional. Eu poderia simplificar aqui o número 2 e o ômega zero, mas eu vou deixar desta forma.
Observe mais uma vez o resultado obtido, análise realizada. Vamos agora definir o fator de qualidade ou fator de mérito do oscilador em questão. Mais uma vez eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, o fator de mérito ou fator de qualidade do oscilador é definido por essa expressão. 2π que multiplica a energia armazenada, obtida há pouco neste vídeo, sobre a energia dissipada por ciclo. A partir dessas expressões, vemos que o fator de mérito é dado por 2π que multiplica. Então vamos lá. No numerador nós temos Q0 ao quadrado sobre 2c vezes a exponencial de menos γt. Tudo isso sobre 2 vezes π vezes r vezes Q0 ao quadrado vezes ômega 0 ao quadrado vezes a exponencial de menos γt sobre 2 ômega 0 que eu vou jogar no numerador. Muito bem. Simplificando agora, 2π com 2π, Q0 ao quadrado com Q0 ao quadrado, as exponenciais, 2 dividido por 2 dá 1, cancelando este ômega 0 com este quadrado, vemos que o fator de mérito ficou no numerador 1 sobre c, dividido por r vezes ômega 0. Consequentemente, o fator de mérito fica dado por 1 sobre r ômega 0 vezes c. Eu vou multiplicar agora o numerador e o denominador pela indutância L do indutor. Observe a expressão obtida. Note agora que 1 sobre LC é justamente ômega 0 ao quadrado. Consequentemente, o fator de mérito fica dado por L sobre R ômega 0 vezes 1 sobre LC, que é ômega 0 ao quadrado. Consequentemente, o fator de qualidade ou fator de mérito fica dado por ômega 0 multiplicando ômega 0 multiplicando L sobre R. Observe que L sobre R é o inverso de gama. Consequentemente, essa é a expressão obtida. Para finalizar o vídeo, vamos analisá-la um pouco melhor. Note que, na condição de amortecimento fraco, gama é muito menor do que ômega 0. Consequentemente, o fator de qualidade ou fator de mérito do oscilador é um número muito maior do que 1, demonstrando que a energia dissipada por ciclo é muito baixa nesta condição. Observe ainda que, à medida que gama se aproxima de ômega 0, o fator de mérito ou fator de qualidade diminui. Consequentemente, a energia dissipada por ciclo vai se tornando cada vez maior. Observe a expressão obtida, a definição, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.